Olá, meu nome é Lucas e esse é o canal do Descascando a Ciência. Provavelmente você já deve ter visto o nosso vídeo sobre esse vaso aqui. A gente ensinou a fazer a composição física do solo dele e explicou também o porquê que deve ser feito desse jeito. Só que eu não falei ainda sobre as minhas mudas, como que eu fiz elas. Essas mudas foram obtidas a partir de sementes. E as mudas a partir de sementes, elas podem ser feitas em casa. Você pode utilizar material que você ia jogar fora, como essa caixa de ovo, por exemplo. Você preenche ela inteira de substrato, como eu já fiz aqui em outro momento, e coloca no centro de cada compartimento de ovo, que nós chamamos de célula, uma sementeira. Cada compartimento que fica um ovo seria uma célula. No centro da célula você colocaria de 2 a 3 sementes para garantir germinação, uma profundidade de meio a 1 centímetro, um espaço de uma ponta de dedo mesmo, que você vai fazer um buraco no seu substrato, colocar elas ali, enterrar e deixar sempre úmido com muito cuidado. Você não vai poder deixar essa sementeira na chuva, por exemplo. Por quê? O impacto da gota de chuva já é o suficiente para tirar a sua semente do lugar e atrapalhar a germinação dessa. Então você não vai ter resultado no final. Eu coloquei 3 sementes e germinou as 3. Desbasta. Pode arrancar fora, porque nesse meio elas vão competir tanto por água quanto por iluminação. E vão acabar uma atrapalhando o desenvolvimento da outra pós-germinação. Mas uma coisa é muito importante: quando você for olhar esse saquinho de semente, você deve se atentar às informações aqui atrás, beleza? Por quê? Eles dizem aqui a época certa de plantar e qual que é o tipo, qual que é a cultivar, se é uma cultivar de verão, se é uma cultivar de inverno. Isso é muito importante, porque as sementes elas também precisam de condições ambientais favoráveis para o seu desenvolvimento. No vídeo que eu falei sobre o vaso, expliquei sobre a composição do solo, eu falei que as raízes precisam de água, nutrientes e ar, certo? Oxigênio. Já as sementes elas precisam de água, temperatura adequada e oxigênio. E um dos fatores muito importantes para as sementes é a temperatura. Eu vou dar um exemplo. Se você semear uma semente de abóbora agora, no inverno, talvez ela não vá germinar com uma eficiência, com um tempo de germinação adequado, ou às vezes ela nem vai germinar, porque ela tem a temperatura de germinação adequada dela entre 25 e 30 graus. Nossa, mas como que você conseguiu germinar então a alface? A alface tem sua temperatura de germinação adequada de 5 a 30 graus Celsius, algumas até 33, mas de fato a maior parte das cultivares de alface tem a sua germinação atrapalhada, como posso dizer. Ela não tem a mesma porcentagem de germinação e não tem o mesmo tempo de germinação acima de 30 graus Celsius. Quando a temperatura não está adequada para semear uma semente, por exemplo, a temperatura está maior do que 30 graus Celsius para a alface, há 2 condições que podem acontecer. Uma é a termoinibição. A termoinibição é a temperatura está maior do que a adequada e a semente não germina. Mas esse processo é reversível caso a temperatura caia novamente. E temos também a dormência. A dormência em sementes é um processo que evita a sua germinação em condições ambientais desfavoráveis. Isso é muito eficiente para a preservação genética das plantas. E a dormência induzida por temperatura, que é a dormência secundária, também chamada de termodormência, pode ser corrigida tratando essa semente com reguladores de crescimento. Após isso, ela vai conseguir germinar e aí sim exercer todas as suas atividades metabólicas como uma planta normal. Então, só recapitulando, para você conseguir germinar suas plantas em casa, você precisa ter água, oxigênio no seu substrato e também as condições ambientais adequadas em relação à temperatura, evitando a termodormência ou a termoinibição. A termodormência ou a termoinibição são fatores que impedem a germinação das plantas. E a termodormência ela é a mais preocupante porque ela precisa de um tratamento na sua semente caso ela ocorra, mas, em maior parte dos casos, a termoinibição é o que mais acontece, e essa é um processo reversível, ou seja, se a temperatura retornar às condições adequadas, a semente germinará. Você também pode fazer a semeadura das sementes direto na sua sementeira.
mas tome cuidado com o espaçamento para evitar aquela competição por água, nutrientes e também luz que eu falei para você no começo do vídeo, certo? Caso você tenha germinado suas sementes numa sementeira, você vai poder transplantar suas plântulas, né, suas mudinhas, com 20 a 30 dias para os vasos, certo? Lembrando que qualquer canto que você tenha de 4 a 6 horas de sol por dia é um bom canto para você poder desenvolver as suas alfaces ou rúculas. E também elas não têm raízes muito profundas, então um vaso com 30, 25, 20 centímetros já daria para cultivar elas em casa. Quem cultiva em canteiro, só tome cuidado com fortes chuvas no transplantio ou temperaturas muito quentes. Ela pode desidratar muito suas plântulas, certo? E você vai acabar perdendo ela. Bom, se esse vídeo foi útil para você, compartilhe com seus amigos, familiares e deixe seu like aqui. Se inscreva também no canal, isso ajuda muito o nosso trabalho e também deixa você por dentro sobre tudo que a gente está falando de ciência agro e como plantar em casa e a ciência por trás das plantas, certo? Então, muito obrigado pela audiência e até a próxima.